Agora, destaque internacional: o primeiro-ministro de Israel autoriza uma nova rodada de negociações para um possível cessar-fogo com o Hamas. Assunto para o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, aqui nos estúdios. Favalli, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Informações aparentemente contraditórias nessa sexta-feira, porque existe aí mais uma esperança de um possível cessar-fogo. Deixa eu fazer só um parênteses. Há uma semana a gente falava disso. Porque houve uma resolução da ONU que aí finalmente passou, sem apoio dos Estados Unidos, mas sem nenhum veto dos grandalhões do Conselho de Segurança, dizendo, ok, cessar-fogo. Até agora, essa resolução da ONU, que moralmente Israel é obrigada a acatar, porque é signatária do sistema das Nações Unidas, não saiu do papel. O que Benjamin Netanyahu quer fazer é uma negociação paralela. Mas eu já chego lá porque tem informações contraditórias. Contraditórias no seguinte: se fala de paz por um lado, mas houve intenso bombardeio nessa sexta-feira. E não só na faixa de Gaza. Parênteses número 2 aqui na minha resposta. O Hamas, que também tem um braço administrativo na faixa de Gaza, e dentro desse braço administrativo tem uma espécie de um Ministério da Saúde, se manifestou nessa sexta-feira dizendo que houve bombardeios diferentes em diferentes regiões da faixa de Gaza e há pelo menos 71 mortos. Houve uma confirmação por parte de Israel que houve um ataque para o norte de Israel. Deixa eu ampliar o mapa. Aqui, ó, o norte, isso aqui é o norte de Israel. O norte de Israel coincide com o sul do Líbano. E essa mancha enorme, avermelhada, é a presença do Hezbollah. Para quem não se lembra, aqui na nossa extensa cobertura, há mais de 5 meses da guerra envolvendo Israel e Hamas, existem grupos armados com um objetivo comum, que é varrer Israel dessa região, os judeus dessa região, e tomar a área que foi dada aos israelenses, como território de Israel. Eles têm vertentes diferentes do islamismo. Enquanto o Líbano ele é xiita, o Hamas é sunita. Em algum momento da história e no mundo árabe, eles são inimigos ou têm algum desacordo. Neste objetivo comum de guerrear contra Israel, independente deles terem vertentes religiosas diferentes, eles se unem no mesmo ideal. E Israel, que também ao longo aí das suas últimas 8 décadas, também guerreou com o Hezbollah. Pronto, está todo mundo na mesma página, voltando. O Estado de Israel confirmou ter lançado disparos, bombardeado áreas do Hezbollah. Aqui é a presença do Hezbollah no Líbano, que tem um território muito menor que na Síria. E a gente entende que a presença do Hezbollah no Líbano é bastante impactante. Na Síria, que tem um território muito maior, aqui é só um recorte do mapa, eles fazem essa presença de meia-lua, não coincidentemente, no ponto em que o território sírio se encontra com o Líbano. Para resumir, eles têm uma enorme presença aqui nessa região, o Hezbollah, e segundo o Benjamin Netanyahu, foram alvos, diferentes posições do Hezbollah foram alvos de mísseis de Israel. Agora falando tal da paz, virando aqui um pouco a página, o que Benjamin Netanyahu disse, ignorando o cessar-fogo aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, é que ele está disposto, houve autorização dele como chefe de governo, a mandar 2 delegações israelenses, uma para o Egito e outra para o Catar, como sempre. Tem esses 2 países, eles têm uma função importante agora nessas negociações de cessar-fogo, balizados pelos Estados Unidos. Então também haverá representantes de Washington nessas 2 reuniões que não tem data para acontecer, mas que houve autorização então do chefe de governo para que seus representantes conversem com o Hezbollah, com o Hamas para achar um cessar-fogo na faixa de Gaza. Só que tem um problema, Para encerrar o seguinte, o Hamas quer a libertação dos prisioneiros e a retirada de tropas da faixa de Gaza. Isso Israel não abre mão. E quer a libertação dos reféns, o controle de segurança da faixa de Gaza. Esses são os principais pontos de discórdia. Vão ser resolvidos nessas reuniões? A gente torce para que sim, Thiago. E o Jovem Pan Internacional do fim de semana? Mais rapidamente ainda, a gente vai falar muito sobre Venezuela, retomando o assunto aí, como é que é esse regime autoritário de Nicolás Maduro e a não possibilidade da oposição
participar das eleições que estão marcadas aí para o final de julho e cujo prazo de inscrição foi agora. Uma bagunça. A gente explica tudo amanhã. Jovem Pan Internacional, 3h30 e 21 horas. Estaremos se acompanhando. Valeu. Tchau, tchau.